Nos vídeos anteriores, vimos milagres que nos ensinaram lições poderosas. Vimos uma mulher que em silêncio tocou em Jesus e foi curada na mesma hora. Aprendemos que às vezes Jesus parece demorar, mas ele nunca perde o controle. E entendemos o perigo de fazer da espera nossa casa, como aquele homem no tanque de Betesda. Mas e quando o problema não é o tempo? E se o problema for o medo? E se tudo ao seu redor estiver desmoronando e Jesus parecer simplesmente quieto? O milagre de hoje fala exatamente sobre isso. A cena começa de forma simples. Jesus entra em um barco com seus discípulos para atravessar o mar. Nada de especial, nenhum aviso do que estava por vir. Era para ser apenas mais uma travessia comum. Mas no meio do caminho, o céu escurece. Uma tempestade violenta se levanta. O vento sopra com fúria e as ondas começam a invadir o barco. Isso não era um contratempo. Era uma ameaça real de morte. E não se engane, alguns daqueles homens eram pescadores experientes. Eles conheciam aquele mar como a palma da mão. Eles sabiam a diferença entre uma chuva forte e um perigo mortal. E mesmo com toda a experiência, eles entram em pânico. Enquanto isso, Jesus dorme. Tente visualizar essa cena. O barco sendo jogado de um lado para o outro, a água gelada enchendo tudo. Gritos do desespero. Homens fortes lutando pela vida. E no meio de todo esse caos, Jesus dorme profundamente. Essa talvez seja uma das imagens mais difíceis da Bíblia para quem está passando por uma luta. Ela nos força a encarar uma pergunta muito incômoda. Se Jesus está comigo no meu barco, por que ele não faz nada? Por que ele parece estar dormindo enquanto eu afundo? Os discípulos em desespero vão acordar Jesus, e as palavras que eles usam revelam o que estava no coração deles. Eles não dizem, Mestre, use seu poder. Eles gritam, Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Isso não é uma pergunta sobre teologia. É um grito de medo e de acusação. E talvez você já tenha feito essa mesma pergunta no seu quarto, no meio da noite. Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não se importa com a minha dor? Jesus então se levanta, mas antes de falar com a tempestade, ele fala com os discípulos. Ele olha para aqueles homens apavorados e pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Onde está a fé de vocês? Só depois disso, ele se vira para o caos lá fora. Ele olha para o vento e para as ondas e diz apenas duas palavras. Silêncio. Acalme-se. E no mesmo instante, tudo se aquieta. A paz volta. A tempestade externa se cala. Mas a Bíblia nos conta algo fascinante. Depois que o mar se acalmou, os discípulos ficaram ainda mais apavorados. O medo mudou de endereço. Antes eles tinham medo de morrer na tempestade. Agora eles têm medo de quem está com eles no bar. Eles olham uns para os outros e perguntam, quem é este homem que até o vento e o mar obedecem a ele? Este milagre revela algo muito profundo. Jesus não se desespera com a sua tempestade porque ele sabe quem está no controle. O fato de Jesus dormir no barco não é um sinal de indiferença. É um sinal de confiança absoluta no poder do Pai. Enquanto os discípulos usavam todas as suas forças para tentar sobreviver, Jesus descansava na certeza de que nada, nem mesmo a tempestade mais forte, poderia frustrar os planos de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo a sua própria tempestade. Pode ser uma crise financeira que tira o seu sono, um problema familiar que parece não ter solução, uma ansiedade que aperta o peito, medos que te paralisam. E você ora, você clama, e parece que Jesus está dormindo. Mas este milagre nos ensina uma lição fundamental. A presença de Jesus no seu barco não impede que a tempestade venha, mas ela garante que a tempestade não terá a última palavra sobre a sua vida. A fé que Jesus nos chama a ter não é a ausência de medo. O medo vai aparecer. A fé é saber a quem acordar quando o medo chegar. E perceba algo muito importante. Jesus nunca prometeu uma vida sem tempestades. Ele prometeu entrar no barco com a gente. E isso muda tudo. A mulher com um fluxo de sangue aprendeu a tocar em Jesus. Lázaro aprendeu a esperar por Jesus. O paralítico aprendeu a sair da sua zona de conforto. E aqui, os discípulos aprendem que a fé também significa confiar. Mesmo quando Jesus parece estar em silêncio, mesmo quando ele parece estar dormindo, a sua vitória não depende da sua força para lutar contra as ondas, mas da sua confiança em quem está no barco com você. Antes de terminar, quero te fazer um convite para continuar essa jornada conosco. Cada milagre nos revela uma nova face de Jesus.
Existe um próximo vídeo aqui no canal que fala sobre quando o problema não é o medo, mas o pouco que você acha que tem em mãos. Ele está aparecendo agora na sua tela. Assista porque talvez você precise descobrir o que Jesus é capaz de fazer com aquilo que você mesmo já desprezou. Obrigado por assistir e até a próxima.